Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No Pode Falar de Saúde de hoje, convidamos a doutora Marina para falar com a gente sobre envelhecimento saudável. Vamos lá? Seja bem-vinda, primeiro de tudo, doutora Marina. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o público, falasse um pouco sobre quem você é, o que você trabalha, as suas especialidades. Obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Marina. Eu sou formada em Clínica Médica e em Geriatria. Ambas as residências eu fiz no Hospital do Idoso Zilda Arnes, lá em Curitiba. Legal. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecer bem, né? A saúde na velhice e tudo o que implica falar sobre isso. E para começar, eu aqui já recém-formada aqui de 37 anos, já comecei a pensar e a minha primeira pergunta é com relação à idade que a gente deve começar a se preocupar com a nossa saúde na velhice, né? Existe aí um período que a gente já tem que começar a ficar atento ou a vida toda? Como que é? Olha, eu acho que o quanto antes a gente se preocupar com o envelhecimento, melhor. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Né? Então, acho que na infância, os pais deveriam dar mais atenção a isso, a questão de alimentos saudáveis, menos industrializados, caprichar ali na escolarização das crianças. Né? Então, acho que a partir do momento em que se nasce, já deveria se preocupar com o envelhecimento saudável. É claro que isso se torna ainda mais importante a partir dos 40 anos, onde o corpo ele já começa a sofrer algumas alterações, né, metabólicas, composição corporal. Então, isso se intensifica a partir dos 40 anos. Mas eu acho que desde que a gente nasce, a gente já deveria se preocupar com o envelhecimento. No caso, nossos pais, né, quando a gente é criança. É verdade. É engraçado isso, né, porque a gente acha que é invencível, né, quando a gente é mais jovem. E aí, agora, falando pela experiência própria de estar envelhecendo, chegando quase nos 40 aí... Tive que ir no ortopedista, pessoal, com dor no joelho, nas costas, e ele falou isso, ele falou assim, você precisa se preparar para sua velhice, senão daqui a pouco você não está agachando, não está ajoelhando, não está levantando sozinho mais, e aí perde toda a sua independência, né? E aí a gente pensando em envelhecer saudável assim, óbvio que existem aí várias partes que a gente precisa tratar, né? Pensando na parte física, o que você recomenda que seja feito desde muito jovem ou quanto antes, ou que sempre tem que fazer, assim? Atividade física, eu diria, que é o essencial. Ai, Deus! Mesclando de preferência atividade aeróbica, né, que seria, no caso, caminhada, hidroginástica ou natação, e de preferência com alguma atividade de resistência, como, por exemplo, a musculação ou pilates. Mas o quanto antes a gente começar a atividade física na nossa vida, melhor vai ser o nosso envelhecimento. E aí, da parte física, a gente também pensa no lado mental, né? Como que a gente se prepara para isso na sua visão, né? Porque não é fácil para todo mundo, né? Tem muita gente que não aceita o envelhecimento e resiste, luta e sofre, né? Como que você vê isso aí na parte mental da nossa melhor idade aí? Realmente, eu vejo bastante pacientes que têm dificuldade para aceitar o envelhecimento, né? Muitos falam, eu envelheci meu corpo, mas a minha mente ainda é jovem, então eu queria fazer... Que tem de velho que sobe no telhado, não tem lógica, como assim? Ou às vezes eles querem fazer, mas não conseguem, porque daí já tem as limitações motoras, né? Que vieram com as doenças do envelhecimento. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar isso também o quanto antes, né? Desde jovem, a gente tem que pensar como eu quero envelhecer. Então, a gente pensando como eu quero envelhecer bem, saudável, independente, né, com a cognição boa, né, sendo lúcida e autônomo, né, tendo a própria capacidade de tomar decisões, eu acho que o quanto antes a gente conseguir trabalhar isso, cuidar da nossa memória, fazer atividade física, ter um sono de qualidade, controle de estresse, de ansiedade, tudo isso está... Oh, meu Deus. Tudo isso está ligado ao processo de um envelhecimento mais saudável. E o quanto antes a gente fizer, melhor. E aí você deu uns exemplos de atividade física, né? Musculação, pilates. E para exercitar a mente, existe alguma coisa que a gente consegue fazer já para que a gente não pare assim e não caia nessas, né? Tudo bem que todo mundo está sujeito, né? Tem coisas que... Sim. Mas tem como a gente preservar, tentar exercer? Como é que isso funciona mentalmente? Sim, um dos fatores de risco para desenvolvimento de demência é a baixa escolaridade. Então, isso era muito comum antigamente, por isso que hoje em dia a gente ainda tem bastante casos, né, de demência, de Alzheimer, por exemplo, que é a principal causa de demência. Mas o quanto antes a gente se preocupar com isso, a gente vai também, por exemplo, se preocupar com a escolaridade dos nossos filhos, né? E a gente mesmo, quanto mais a gente estuda, quanto mais tempo a gente se dedica a estudar, melhor é para a nossa cognição.
né? Então, menos risco de desenvolver demências a gente tem. Jogos de memória, aqueles joguinhos de celular. Sudoku, aqueles joguinhos de celular, então, que são desafiadores. Não adianta ser uma coisa muito fácil, né? Tipo assim, isso aqui eu tô fazendo de olhos fechados já, porque eu já me acostumei. Sim. Então, por exemplo, se você começa no nível fácil, talvez ir dificultando aquilo, né? Depois que você já pegou o jeito. Então, se desafiar mesmo. Outra coisa que pode ajudar, aprender um novo idioma, então uma nova língua, né? Isso ajuda. Tem gente que gosta, às vezes, de tocar um instrumento. Então, eu toco violão, então vamos aprender a tocar alguma outra coisa. Ou então, não toco nada, vamos aprender a tocar algum instrumento, né? Tudo isso que desafiar a tua mente vai fazer você criar mais neurônios e te proteger contra um quadro de demência mais para frente. E é bom que ocupa o tempo também, né? Afinal de contas, tempo também, né? Com certeza. E esses trabalhos manuais aí também ajudam, né? O pessoal gosta de fazer crochê, gosta desse tipo de coisa, de bordar, né? De pintar. Isso também tudo favorece, né? Ajuda, com certeza. O ideal é sair da zona de conforto, como eu falo. Então, eu gosto de bordar, mas então tentar abordar coisas diferentes do que está acostumado, porque também se for ficar bordando sempre a mesma coisa, você não vai estar... Vai desenvolver uma ler, né? Exercendo a mente, exatamente. Então, se desafiar sempre. E aí a gente cobriu, então, o físico com atividade física, né? O mental ali com o que a gente pode fazer para tentar preservar ao máximo. Aí, com relação à alimentação, por exemplo, além daqueles que já têm algumas dietas restritivas, tem coisas também que a gente pode consumir que vai preservar coisas dentro da gente, não sei como... Talvez o que não consumir, né? O que evitar seria o ideal, né? Certo. Então, a gente tem até um lema, né? Que é descascar mais para poder desembalar menos, entendeu? Então, o ideal é comer as coisas mais naturais possíveis, né? Então, verduras, frutas, legumes, evitar os industrializados em excesso, ultraprocessados, né? Refrigerantes, salgadinho, essas coisas que às vezes são mais práticas na nossa correria do dia a dia, né? Mas que não são saudáveis. Outra coisa... priorizar a carne, a proteína, né? A carne branca, então frango, peixe, né? Aves em geral. E restringir um pouco a carne vermelha, às vezes para 2, 3 vezes por semana, porque já tende a ser uma proteína mais inflamatória. Tá? Então, são dicas assim que acho que todo mundo tem que levar. Reduzir açúcar, né? A quantidade de açúcar, mas acho que ultraprocessados e industrializados sempre evitar. Como um todo, o máximo, né? Como um todo, e sempre priorizar frutas, verduras, legumes e proteínas mais magras, né? Carnes brancas. Mas um churrasquinho, uma cervejinha também pode. De vez em quando, eu falo para todos os pacientes que equilíbrio é tudo, né? Até porque o churrasquinho, a cervejinha de vez em quando faz parte de uma socialização, e esse processo social também é importante para o envelhecimento saudável, uma cognição melhor. Entra na parte de saúde mental mesmo, né? Saúde mental, controle de estresse, exatamente. Dar uma relaxada, mais risada, contar uma piada, né? Eu falo que, assim, evitar excesso. Tudo em excesso faz mal. Então, sempre, por exemplo, cervejinha, se for só final de semana, ok. Mas agora todos os dias e em grande quantidade, não vai ser bom. Aí pra ninguém, né? Pra na verdade, ninguém, né? Não tem tanto exatamente. segredo. E aí, quando a gente chega nessa fase da gente... passamos dos 40, como você comentou ali no começo... Existem alguns exames, alguns check-ups de rotina que já é interessante a gente começar a fazer. Como que a gente se comporta a partir dos 40 anos, já que a gente não é mais o invencível dos 20? Tá, então assim, é sempre importante manter o acompanhamento, né, com o clínico ou até mesmo com um geriatra, para fazer a aferição de pressão arterial, né, o exame físico, avaliação de peso, de massa muscular, tá? Tudo isso é importante para a gente já pensar no envelhecimento mais saudável. Agora, dentro de exames mesmo, exames de sangue, por exemplo, é importante a avaliação de glicemia, né, que é do diabetes, colesterol, a avaliação de função renal, hemograma, para ver se tem anemia. Dependendo do caso, às vezes a gente faz dosagem de vitaminas, né, vitamina B12, vitamina D. Então, isso é muito caso a caso, mas, no geral, seria a avaliação de pressão arterial e esses exames mais básicos que eu tinha comentado. Agora, outros exames, principalmente a partir dos 45 anos, ali entraria, por exemplo, a colonoscopia, que é um exame que muita gente vira, faz essa cara que você fez aí, né? Mas assim... Mas também, né, anestesiado, gente. Anestesiado, vai que vai uma belezinha. Todo mundo fala, o melhor sono que eu tive foi com anestesia. Exatamente. Então, o chato é o preparo, né? Mas o exame em si é bem tranquilo. E é um exame muito importante para diagnóstico precoce de câncer de intestino, que tem sido cada vez mais frequente. Acredito que por conta dos hábitos de vida, também, né? Isso, da alimentação. E é um câncer que, quando a gente diagnostica precocemente, a gente consegue tratar e curar, né? Então, acho que faz parte aí do rastreio, tá? A colonoscopia. Na mulher,
Entra a mamografia também, a partir dos 50 anos, né? Tem literatura que varia, mas no Ministério da Saúde diz a partir dos 50 anos, tá? A mamografia, a densitometria óssea, que é uma avaliação da qualidade do osso mesmo, que aí é rotina a partir dos 65 anos na mulher e a partir dos 70 anos no homem, mas também pode ser solicitada antes, a depender do caso, dependendo do fator de risco do paciente. Por exemplo, menopausa precoce. Às vezes é importante avaliar antes pelo risco Ou já tem caso de da osteoporose. Isso, fratura, essas coisas assim, tá? Então, esse daí, homem, seria a avaliação de próstata também, que é importante. Que também é uma dificuldade, porque, né? Principalmente o toque, ainda existe o preconceito, né? Gente, uma bobagem, pelo amor de Deus. Uma bobagem. Mulher tem o preventivo também, que também sofre, né? Que a gente faz a vida inteira, né? Sim. Pelo menos uma vez por ano, estamos ali sendo cutucado, né? Para se cuidar não custa nada, né? Exatamente. Mas, enfim. E aí a gente pensando um pouquinho sobre o impacto do estresse no envelhecimento, assim. O que você pode me falar sobre isso? A gente já está vendo aí uma geração cada vez mais caótica e estressada e burnoutada e todos esses termos aí que a gente está acompanhando na rede social, no trabalho e tudo mais. Como que isso impacta no envelhecimento, você acha? Olha, o estresse, ele predispõe a transtorno de humor, né? Por exemplo, ansiedade, depressão, o que muitas vezes faz com que o paciente fique mais isolado, né, socialmente, consequentemente tem um maior risco para desenvolvimento, inclusive, de demência também. Então, também é um fator de risco para a demência. O estresse como um todo, fora que acaba liberando hormônios, né, de estresse, por exemplo, o cortisol, pode levar a desenvolvimento de outras doenças crônicas. Piora o sono normalmente, o que também leva a outras consequências, né? Mas acho que a memória é o que mais é impactado aí nos pacientes mais estressados. Eu tenho atendido bastante pacientes assim com, às vezes, burnout mesmo, ou própria ansiedade ali no trabalho, e a gente vê o quanto isso reflete no dia a dia, na qualidade do sono, na questão da atenção, né? No foco, né? No foco, exatamente, para as funções do dia a dia. Então, manejar o estresse é muito importante. A gente faz isso através de procurar ajuda, né? Consulta de qualidade, às vezes um atendimento, acompanhamento psicológico. Às vezes é necessário entrar com medicamento, mas atividade física entra mais uma vez como uma forma de prevenir a doença, né, causada pelo estresse. É só vantagem, né? Atividade física. Só vantagem. Lógico que em excesso também, mas... Sim. Mas só vantagem. E aí, por fim, eu queria que você falasse, na sua opinião, mais uma vez, quais são os 3 hábitos mais importantes para quem deseja envelhecer com mais saúde e chegar lá na melhor idade, de fato, ainda podendo aproveitar os melhores anos ali, né? Isso aí. A primeira eu vou deixar para você, então. A primeira? Exercício físico. Atividade física. Então, acho que eu colocaria como primeiro ali, porque realmente é o que eu vejo que traz mais impacto positivo, na verdade, na saúde dos pacientes, tá? Segundo, eu colocaria a alimentação equilibrada e saudável, como eu já comentei anteriormente. E a terceira, acho que cuidar da mente como um todo. Então, manejo de estresse, fazer atividades cognitivas, como a gente comentou, né? Tentar estimular a nossa mente, manter hobbies, tá? Manter laços afetivos, porque tudo isso faz com que a gente mantenha um envelhecimento ali mais saudável, a longo prazo. Sim, é um 360, né, que a gente tem que cuidar, né, na verdade. E fazer os acompanhamentos corretos, nas idades corretas, como a gente está falando, importantíssimo isso aqui. De prevenção, né? Uma das coisas que o pessoal foge hoje em dia, mas que eu considero muito importante também, é a vacinação. Bom ponto, excelente ponto, porque é isso, a gente está passando aí por uma fase bem ruim, né, que a gente está acompanhando aí através dos jornais, como está ruim essa campanha de vacinação de gripe, de hepatite, de todas essas coisas que estão voltando com força total e... Exatamente. Ô, gente, vacina, né? Vacina pelo SUS de graça. A da influenza, né, que tem pelo SUS, né, mas existe um calendário específico para idosos, né, 60 mais, que aí entram outras vacinas, muitas vezes acabam sendo particulares e tem essa questão da alimentação financeira, né? Mas eu sempre oriento que tudo que for possível
para se vacinar fazer, né? mesmo, para fazer. Por exemplo, tem estudos falando que a vacina da influenza contra a gripe, né, ela previne inclusive Alzheimer, tá? Eu tava lendo sobre isso essa semana. O próprio vírus da influenza, assim como o vírus da pneumonia, eles inflamam o corpo de uma forma, inflamam ali a parte neuronal também, de uma forma que pode aumentar o risco do paciente desenvolver Alzheimer. Também aumenta o risco de infarto e AVC. Então, eu sempre levo por esse lado para tentar convencer o paciente tá a se vacinar. Né? É um combo aí que você consegue ajudar, né? E também, mais uma vez, algo que deve ser feito desde a primeira infância, né? O acompanhamento de vacina, a importância disso, de estar em dia, né? Para você e para quem vive ao seu lado, né? Para isso que existe, né? E é isso. Eu esqueci alguma dúvida? A equipe tem alguma dúvida? Alguma pauta? Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma pergunta. A gente falou aqui de prevenção e tudo mais, mas e se eu já envelheci sem prevenir nada? Reverter é difícil, principalmente se for artrose, por exemplo, que já é um processo mais degenerativo, ali um desgaste mesmo, né, das articulações. Mas melhorar é possível sim, tá? Então, quanto mais parada ela ficar, provavelmente mais dor ela vai ter e mais restrita ela vai ficar. E aí, às vezes, eles entram num círculo ali, né, que fica mais parado, tem mais dor, daí por conta Fica da dor... chateado, aí fica mais parado por conta da dor, daí não sai desse ciclo nunca, né? Então... Uma das coisas que ela tem é, apesar da dor, tentar fazer um fortalecimento muscular ali pode ajudar ela. Porque quando a gente fortalece a nossa musculatura, a gente também diminui o impacto das articulações. Consequentemente, pode diminuir a dor dela. Tá? Mas é claro, o acompanhamento médico, existem remédios também para dor que podem melhorar a qualidade de vida dela. Né? Então, claro que reverter, curar, dependendo da situação em que ela está, talvez não. Mas controlar e melhorar a qualidade de vida, com certeza é possível, sim. Traz a sua avó aqui na Cliniprev para fazer as consultas dela e ver o que dá para fazer. Sim, nunca é tarde. E uma dúvida aqui que me surgiu agora, que eu tô vendo só a gente falando sobre higiene do sono, dormir bem, não sei o quê, é mais uma curiosidade, assim. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, sobre dormir melhor, né? Tá. Mas existe algo comprovado de que velho acorda mais cedo? Mesmo? Então, Isso é uma dúvida minha, assim, se essa mania de, velho vai acordar para lavar a calçada, para não sei o que, 5 da manhã tá em pé. Isso existe qual mesmo que é a ou não? questão? É muito comum com o envelhecimento o que a gente chama de avanço de fase, que é quando o paciente ele vai dormir mais cedo. Tá. Então, dorme, né? A gente fala, acorda com as galinhas, né? Então, dorme, tipo, umas 7 horas da noite e, consequentemente, ele vai acordar mais cedo. Tá. Ah, significa que ele está dormindo menos? Não, provavelmente ele dormiu as 7, 8 horas de sono que ele precisa. Só que ele está acordando mais cedo porque ele está indo dormir mais cedo. Tá certo. Tá? Então, e esse avanço de fase é comum, sim, com o envelhecimento. Não que seja algo normal, ou seja impossível de ser, né, manejado. Que é assim para todo mundo. Não é para todo mundo assim, mas é comum, sim, acontecer. Mas, normalmente, eles acordam mais cedo porque eles vão dormir mais cedo. Tem essa questão. É engraçado isso. Né? A gente sempre brinca. Mas aí a gente pensando também aí nesse pessoal que tem dificuldade para dormir. Sim. Quais são as dicas? Como que a gente resolve isso? Olha, higiene do sono, acho que é algo que eu falo todos os dias no consultório. E mesmo assim, tem muita gente que ainda, né, vira a cara, não acha que vai fazer grandes diferenças, mas eu percebo na prática que faz grande diferença. Então, uma das coisas é evitar telas, né, que hoje em dia cada vez mais, aula, tá? né? Agora vai ser uma aula para todas as gerações aí. Evitar telas, de preferência ali 1 hora antes de deitar, já, né? Tirar o celular de perto, ficar rolando ali a rede social, né? A televisão, aqueles filmes de ação, né? Vai só te manter mais estimulada. Fora que a tela, a luz da tela, ela diminui a produção natural da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, por isso que o ideal é ir tirando ela ali 1 hora, de preferência 1 hora antes, tá? De se programar para dormir mesmo. É uma coisa que pode ajudar. Tem gente que acaba vendo televisão no quarto também e fica lá na cama. Na novela, até altas horas. Então, eu falo assim, cama é para dormir e para ter relação, né? Então, assim, vai para o quarto na hora que tiver com sono, tá? Então, não é para ficar na cama vendo televisão, lendo livro, rezando terço, faça tudo isso fora da tua cama. Rezando terço é bom demais. E vai para a cama já com... Né, já desliga tudo, focado em dormir. Deixa um ambiente silencioso, um ambiente escuro, tudo isso também faz parte da higiene do sono, tá? Outra coisa, evitar estimulantes ali no período da tarde.
Cada literatura fala um período diferente. Tem uns que falam, por exemplo, a partir das 4 da tarde, outros falam 8 horas antes do horário que você tem programado para ir dormir. E o que seriam esses estimulantes? Café ou outros produtos que tenham cafeína. Então, tem muita gente que fala, não, mas eu não tomo café. Ah, mas o que o senhor toma? Ah, um chá mate, um chá preto, tudo isso tem a cafeína que vai estimular. Ou mesmo refrigerantes que tenham cafeína, energéticos, né? Que são coisas que a gente tem que evitar ali, principalmente a partir das 3, 4 horas da tarde. O ideal é para ter um sono de qualidade, um sono menos agitado. Outra coisa é evitar de levar preocupações para a cama. É claro que a gente é bonito na teoria, né? Eu vou falar essa lista, tá difícil pra mim, doutora. Mas na prática eu sei que é difícil mesmo. Uma coisa é a gente tentar, eu falo para os pacientes, passar para o papel mesmo, né? Anotar Tirar lá. da cabeça. Tira da cabeça, porque às vezes assim, a gente vai deitar e fica, nossa, eu não posso esquecer do meu compromisso amanhã, 2 horas da tarde. Sim. Né? Eu tenho podcast, 2 horas da tarde, não posso esquecer. Então, bota lá um lembrete no celular, coloca na geladeira. Coisas assim que você esteja transferindo para um papel para não ficar na tua mente e te tirando o sono aquilo, tá? Então, são várias coisas, né? Outra coisa que pode ajudar, um banho morno ou um chazinho mais relaxante mesmo antes de deitar. Chá de camomila, erva doce, erva cidreira, né? Maracujá, são chás assim que podem ajudar a relaxar a mente, relaxar o corpo antes de deitar. Evitar atividades físicas muito vigorosas, né? Antes de dormir, um crossfit lá. Você vai fazer crossfit 9 da noite. Né? Então, né? Mas tem gente que faz. Tem então, gente que isso faz. também pode interferir na qualidade do sono. Evitar álcool também. Tem muita gente que fala, nossa, mas eu durmo bem quando eu bebo, né? Só que a verdade é que é o contrário. Tanto que tem muita gente que acorda de ressaca, né? Por que existe a ressaca? Porque o sono não foi de qualidade. Então, a impressão que dá é que dormiu bem, porque dá aquela sedada, né? Mas fica um sono mais fragmentado. Acorda, desperta mais vezes. Velho, pior. A ressaca é dengue mesmo. 2 dias passando mal, né? Realmente. Então, realmente essas acho que são as principais medidas aí que eu considero como higiene do sono. E você comentou da melatonina, né? Que daí é o que a gente produz naturalmente. Isso também é uma dúvida aqui fora da pauta. Eu sei que nas farmácias você encontra muito isso, né? Em cápsula, em gominha, em pó, em pastilha, não sei do que, não sei das quantas. Você recomenda o uso disso, assim? Isso funciona? Porque me parece tão... Tão óbvio. Não sei. Suspeito, eu diria. Infelizmente, funciona para poucos pacientes, tá? Então, são casos mais específicos, né? Uma das situações em que melatonina pode ajudar, a gente chama de transtorno comportamental do sono REM. O que é isso, né? São alterações do sono que ocorrem em algumas doenças específicas, podem acontecer, né? Como, por exemplo, a doença de Parkinson, a demência por corpúsculos de Lewy. Então, são situações mais específicas que, naquele tipo de transtorno do sono, que é um transtorno em que o paciente fica como se estivesse lutando, se estivesse vivenciando o sono, sabe? Sim, às vezes bate na esposa, às vezes cai da cama. Então, para esses casos, a melatonina costuma funcionar, tá? E outra indicação formal, né, da melatonina seria o transtorno do ciclo circadiano. Então, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes passaram um tempo ali trabalhando à noite, né, fazendo plantão noturno, alguma coisa assim, só que agora já voltaram a trabalhar só de dia e tudo mais, e às vezes tem esse transtorno do ciclo. Então, nesses casos, para ajustar novamente, pode funcionar a melatonina, daí em doses mais baixas mesmo. Mas para a população em geral, assim, dizer que vai funcionar, quem me dera se fosse assim. Tudo lindo. Seria muito bom. Seria muito bom, mas infelizmente não. Então, por fim, fica aí também, né, a dica óbvia de não se automedicar, né? Isso, sempre procurar atendimento. Né? Pelo amor de Deus, se você tiver com alguma dificuldade para dormir, com dores, como a avó da nossa querida colega aqui, Gabriela, né? Procure um médico, né? Vai atrás de um especialista para descobrir certinho exatamente o que está acontecendo, qual é o tratamento ideal para que você viva bem, tanto quanto jovem, quanto na melhor idade aí, né? Que a vida aí, como diz minha mãe, uma senhora de 70 anos que joga vôlei, toca violão, faz inglês, pinta, a vida tá só começando, né? Agora que os filhos estão criados, ela que vai curtir. Né? Legal. Doutora Marina, era isso. Não sei se você quer deixar mais algum recado aí para os nossos ouvintes. Não, acho que é só isso mesmo. Então, tá bom. Agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada por mais um episódio.
Acompanha aí os próximos na nossa rede. A gente vai deixar o contato da doutora Marina na legenda aí dos vídeos que forem saindo. Ela tem uma página no Instagram, onde ela coloca bastante conteúdo, né, sobre geriatria, que eu dei uma olhada lá, que tem uma coisinha ou outra. Então, se vocês quiserem saber mais, o Instagram da doutora Marina também vai estar aí nas legendas. E é isso. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. E, pessoal, até a próxima.